Olá, meninas, tudo bem? Olha só que caminho de mesa lindo que eu preparei para vocês. Olha só, todo bordado. Olha essa ponta, que lindo, né? E esse bordado aqui é feito à mão. Olha que capricho, né? Esse caminho ele tem estilotex, tricoline em volta, né? Ele tem 50 de largura por 1,40 de comprimento. Do outro lado, também já risquei. O tema de hoje são as peônias. Olha que flor maravilhosa. Com morangos, tem uns moranguinhos aqui do lado. Estava conversando com o pessoal do grupo Master e algumas pediram assim: professora, não põe fruta, põe só flores. Mas como o tema é flores com frutas, então eu vou, em todos eles, eu estou colocando um arranjozinho de frutas, né? Mas você aí, se quiser, só risca o galho das flores, tá? Que nem aqui, ó, tem 2 peônias grandes, são vermelhas, eu vou fazer vermelhas para combinar com o desenho do caminho de mesa, que é vermelho também, né? Então, eu coloquei 2 grandes botões e uma abrindo aqui, né? Assim a gente aprende todos os formatos delas. Bastante folhas, né? Um risco bem limpo, não faça muito forte, para não ficar borrado. E vou separar as tintas, como sempre, para começar a fazer o esfumado, tá bom? Conforme a gente vai esfumando de um lado, lá do outro lado também. Como eu falei nos vídeos anteriores, você vai fazendo junto dos 2 lados, que é mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês gostem, que vocês curtam bastante e pintem também. Aqui a proposta é pintura sobre o caminho de mesa, mas vocês podem aproveitar esse arranjo para um pano de prato, para centros de mesa, kits coordenados, enfim, onde você quiser, tá bom? Então, deixa eu separar aqui as tintas para a gente começar. Pode separar o clareador, aqui ó, clareador. E aqui, gente, eu tenho uma mistura de cinza lunar com branco e ficou assim um cinza bem clarinho para a gente poder esfumaçar, né? Eu acho que é uma cor bem bonita. Claro que depois os cantinhos nós vamos escurecer com o cinza lunar mesmo. Mas tenha sempre um potinho aí com essa misturinha, porque eu gosto, eu uso bastante, tá? Pincel Pitois, aplica o clareador, movimento circular. Fica sempre com o pincel número 8 aí do seu lado, para poder entrar nos cantinhos que o Pitois não entra, né? Aí vem com a tinta e esfuma. Tá vendo que é bem suave mesmo esse cinza lunar? Ele ficou bem clarinho, né? Ficou delicado. E é bom de fazer, é rapidinho, porque é uma cor gostosa, não mancha nada. Não deixa parada a tinta, volta com o clareador nas bordinhas. E vamos fazer em todo o projeto, tá? Sempre começando dos cantinhos. Tudo que é cantinho é onde a gente começa a trabalhar para poder sair para a parte externa, tá bom? Vamos lá esfumar, então? Olha quanto espaço aqui, ó. Tudo aqui a gente tem que trabalhar.
Pronto, gente. O fundo todo esfumado, tá? Nas bordinhas mais suave, com bastante clareador. Não tenham dó de colocar clareador para esfumar, tá? Deixa assim o fundo bem clarinho. Já está tudo seco. E o que nós vamos fazer? Nós vamos escurecer os cantinhos, gente. Tanto os cantinhos externos, aqui fora, como os cantinhos internos. E ainda vou escurecer mais ainda, tá? Porque eu separei aqui o cinza lunar, mas eu vou aqui depois com verde pântano, acredita? Para dar mais profundidade no fundo. Esse é o nosso segredo, de deixar suave em volta e dentro do projeto você escurecer, né? Então fica atenta aí em todos os cantinhos. Vai com o pincel número 4 ou 6. E esfuma, ó. Mas não precisa sair muito. Tá bom? Só para dar realmente profundidade. Olha aqui, por exemplo. Tem um cantinho aqui. Então, já pode passar o cinza lunar puro, que ele é mais escuro, né? No galho, por trás, ó, pode reforçar com o cinza lunar, que é uma cor maravilhosa, né? Só nos cantinhos. Aí, gente, vocês vão fazer em todo o nosso projeto, sempre escurecendo os cantinhos, que é onde a gente coloca as folhinhas, né? Eu adoro, eu acho que fica assim super bonito o acabamento com os galhos, fica mais natural, né? Então, vocês vão passar. Vai com calma, tá? Para não borrar o desenho. Só por fora aqui, ó. E esfuma. É uma delicadeza. Poderia ir direto aqui com verde pântano. Mas aí ia ficar um borrão, gente. Escuro. Não ia ficar legal. Então, vamos assim fazer assim, o acabamento do fundo aos poucos. Com bastante paciência. Eu já tiro o dia só para fundo, gente. É sério. Eu sei que não adianta eu querer fazer tudo num dia, porque não vai dar mesmo. Eu demoro no fundo, eu fico trabalhando, né? Todos os cantinhos, tá, gente? Aqui não dá para pegar tanta folha aqui. Mas vocês entenderam, né? Tem bastante cantinho aí para escurecer. Aí depois, gente, que você terminar tudo a parte de cinza lunar, né? Aí você pode... Vai estar mais seco, com certeza. Deixa eu umedecer um pouco meu pântano.
É uma cor bem forte, mas ao mesmo tempo ela dá um contraste assim super bonito. Vou usar nas folhas também esse verde pântano. Aí você vem com verde pântano. Eu vou até pegar um pincel número 4. Deixei o 6 de lado. Porque eu não quero que saia o verde pântano. Ele vai ficar só próximo do projeto. Então você pode passar nos cantinhos internos, sempre movimento circular para finalizar, ó. Né? Olha como já deu mais profundidade, na verdade. Mas só que pouco pântano, gente, senão, nossa, misericórdia, vai empretejar tudo aqui. Eu quero que fique um projeto harmonioso, suave, mesmo usando uma cor tão forte para escurecer. Tá vendo, ó? Tudo carinho, devagarzinho. Aí, ó, tem outro cantinho aqui. Observa bem, porque aí fica mais fácil depois para a gente preencher folhas e flores. Olha o outro aqui bem pequenininho. Então deixa tudo escurinho para a gente poder começar a fazer as folhas, né? Então, vamos trabalhar esse fundo para ficar bem bonito. Vai em todos os cantinhos, escurecendo. Não tenha medo, eu vou borrar, vai. Não, gente. Com cuidado, dá tudo certo. Tá bem? Ó, saída. Nem quase estou encostando a mão. Então, você pode apertar a mão no cantinho, mas saindo aqui tem que ficar suave. Tá? No final, vocês vão ver como faz a diferença na pintura esse trabalho. Ó, essas florzinhas do morango também tem que escurecer, porque como elas são branquinhas, flor de morango, né? Então, em volta aqui, ó, vai com o pincel número 2 e escurece. Se você quiser cobrir tudo, pode cobrir também, depois você faz, ou com stencil, ou a mão livre, umas florzinhas. Mas como tá no risco aqui, então eu tô respeitando. Sujeirinha só do pincel, tá, gente? Vocês entenderam, né? Então, aqui nós vamos fazer todos esses cantinhos aqui, e não é contornar, é esfumar, para não ficar uma moldura por trás do trabalho, tá bom? Eu fiz do lado de cá, deixa eu mostrar para vocês. Aí, dá para vocês verem, né? Fui com cinza, lunar e depois com isca do verde pântano. Só isso. Pronto, gente. Agora já o fundo todo prontinho, esfumado, sombreados, né? Tudo escurinho nos cantinhos. Agora nós vamos começar pelas folhas, porque as folhas sempre, normalmente, estão por trás da flor, das frutas, né? Então, eu separei cinza lunar, verde pântano e branco, por enquanto, porque essas folhas aqui embaixo, próximas à flor,
eu vou dar um toquezinho, uma tonalidade de vinho nas bordas. Mas deixa por enquanto aqui. Vamos começar pelo cinza, bom, diluente, né? Famoso diluente. Não pode faltar com esse calorzão. Umedece só um pouquinho. Pode umedecer de 2 em 2, tá? Ó, só um pouquinho mesmo. Que ajuda, né? Vou umedecer essa aqui também. Pronto. Aí, com o cinza lunar, nós vamos preencher de um lado da folha e do outro lado com verde pântano. É só fundo, então depois nós vamos fazer o acabamento direitinho, né? Terminar de preencher aqui. Aqui no meio eu vou puxar branco, então você pode preencher com cinza lunar e deixando aqui esse espaço, porque nós vamos trabalhar ainda aí, né? E aqui também, desse outro lado, de fora para dentro, também vou pintar. Então, eu só passo um pouquinho do diluente e deixo aí, ó. Fica uma folha bem feinha. Fica mesmo, gente. Já pensou? Coitada, tá toda desbotada. Aí, nós vamos preencher todas desse jeitinho aqui. Diluente, cinza lunar, pântano, né? Finaliza aqui a ponta com cinza lunar. Enquanto dá uma secadinha aqui, a gente vai preenchendo as outras, tá? Mas vamos seguir aqui. Porque você pode preencher o fundo de 3, voltar na primeira e começar a trabalhar. Aí, gente, de dentro para fora, pouquíssima tinta e o branco, nós vamos trabalhar. Nossa, gente, tá secando rápido, então é melhor nem esperar a secagem, já ir trabalhando mesmo, porque normalmente eu aguardo um pouco a secagem para trabalhar, né, a folha. Nessa pincelada, depois que você preencheu o fundo, essa pincelada que eu estou dando já é uma pincelada com efeito, ó. O cinza lunar de fora para dentro. Aqui você reforça o pântano, pode inclusive tirar, fazer umas nervuras com pântano, né? Ela fica mais bonita. Ah, já mudou, né? A nervura já deu um toque legal. E voltando ao branco, aqui de dentro para fora. E aqui
de fora para dentro. Não entra muito para não cobrir o verde pântano, né? Ó, arruma bem bonitinha. E vai decorando sua folha aí. Não é simplesmente passar uma cor e deixar. Ó, eu volto arrumando para deixá-la assim bem bonita. Retoca as nervuras. E retoca o branco. Aí, quando você terminar todas, aí nós vamos maquiar as folhas. Vou esperar um pouco a secagem para retocar o branco aqui, para ela ficar mais vistosa. Com vinho, olha só que interessante, gente. Tem flores que tem sim vinho, viu? Tem um queimadinho na ponta. Aí você vem com o vinho. Por isso que eu falei para vocês que esse detalhe do vinho eu vou passar só nas folhas que estão aqui embaixo, porque as folhas lá em cima eu vou manter só essas três cores, o cinza lunar, branco e o verde pântano. Ó, deixa secar aí um pouquinho, vai fazendo as outras, depois a gente volta reforçando mais para o vinho ficar mais bonito. Tá? Então é só isso, gente. Umedeceu, passou cinza de um lado, passou o pântano do outro lado, já forma as nervuras. Ah, sim, e no final, gente, ainda como acabamento, pode contornar a folha com cinza lunar ou verde pântano, fica bonita. E também reforçar as nervuras com um pincel zerinho. Tá bom? Então, é um carinho que a gente tem com a folha que faz uma diferença, né? Ó, só em dar um toquezinho com pântano, olha como ela já ficou mais alegre. Ó, preenche de dentro para fora. Aqui tem um galho. Nós vamos fazer depois com sépia e luzes brancas. Pronto. De dentro para fora e aqui
de fora para dentro. O branco. Que acaba ficando um branco sujinho, porque o pincel tá sujo com o verde pântano, não tem problema, porque depois nós vamos reforçar. Aqui fica mais claro, né? E esse lado de cá, de dentro para fora, o branco, ó, dá um espacinho na nervura. Depois aqui nós vamos aplicar o vinho, né? Ó, esse seria o fundo de todas as folhas. Pode deixar desse jeitinho aqui. Aí sim, faz mais uma, aí depois volta aqui nessa, reforça sombras. Tá vendo como tem que ir com tranquilidade? Já puxa pro lado de cá também. O fundo da nervura. Pouquinho do vinho. Certo? Olha como passando mais um pouquinho de vinho nessa beiradinha dessa outra folha que já está seca. Olha como que fica muito mais bonita, né? Então, paciência, gente. Não adianta querer fazer de uma vez, que realmente a gente não consegue. Limpa o pincel e vamos realçar mais as luzes. De fora para dentro. Olha, meu branco já está grossinho. Já vou diluir um pouquinho com a misturinha de aquarela silk e diluente têxtil. Tenha sempre aí em mãos. Que a gente usa bastante. Reforça as luzes de dentro para fora. Tá?
E com zerinho e o pântano mais aquarelado, você tem que aquarelar a tinta, porque senão o pincel não desliza. O pincel tem que estar limpinho, né? Então, mistura bem. Pincel limpinho. Reforça a nervura. Saindo dos dois lados, ó, na mesma direção. Agora, para contornar a folha, eu prefiro o cinza lunar, mas também precisa estar aquarelado. Aqui, ó, vem com carinho e contorna, porque assim você deixa a folha certinha. Olha como ela fica mais bonitinha. Tá? Então, posso deixar com vocês aí? Vocês vão pintar? Eu vou pintar as outras. Dá pause aí no passo a passo. Vê direitinho como eu fiz essa para vocês fazerem todas. Nós vamos fazer todas essas que estão aqui embaixo, tá bom? Olha só, gente, que bonitas que elas ficaram. Como eu falei, essas aqui embaixo, né? Um pouquinho, pode pôr um pouquinho de vinho. As demais, até lá em cima, ó. Eu fiz direto com cinza lunar, sombra de verde pântano e luzes com branco. Olha, dá para vocês verem aí, né? Que bonitinhas, mais suaves. E para finalizar essas aqui, ainda falta um detalhe, gente. Vocês têm o vermelho fluorescente da tampinha pretinha? Gente, ele é maravilhoso. Nós vamos usar aqui nas peônias, tá? No acabamento. Então, como eu vou usar nas flores, olha só, um toquezinho. Seria uma maquiagem, né? Uma luzinha de leve, sem invadir a folha, gente, ó. É só um pouquinho mesmo para dar essa tonalidade aqui bonita. Vocês vão ver como vai ficar depois de prontinhas, tá? Opcional, não há necessidade. Se vocês não quiserem colocar, gente, não tem problema não. Mas vai ficar show, combinando aí com as nossas flores. Ó, joga um pouquinho só e puxa, sem entrar em nenhuma cor, porque, aliás, já estão todas prontas, né? Aqui é uma maquiagenzinha, um toquezinho de nada, só para dar uma elegância nas folhas. Olha como o vinho fica mais aceso, né? Fica mais bonito. Tá bom? Agora eu vou separar as tintas das folhas dos morangos aqui, porque assim a gente já deixa tudo que é folha prontinho. Para as folhas dos moranguinhos aqui, eu separei verde pinheiro, verde kiwi e branco, tá? Vamos ver como é que vai ficar com essas cores.
Eu acrescentei aqui no risco dessas folhas, vai para vocês certinho, tá? Uma dobrinha aqui, ó, outra dobrinha nessa folha, e vocês podem também fazer dobras nas folhas cinzas. É só marcar, ó, desenha aqui a dobra, escurece aqui por baixo com o cinza e o verde pântano e ilumina com branco. Você tem uma dobra, tá? Eu não coloquei nenhuma delas, não me ocorreu, mas agora que eu vi os morangos, eu lembrei que a gente pode criar dobras nas folhas. Então vamos lá, eu vou tentar fazer sem o diluente como base. Se ficar difícil, a gente umedece, tá? Então vamos lá. Verde kiwi. Pode passar em toda a folha. Vamos fazer uma folha fácil, sem muitas cores. Passa o verde kiwi. Aqui embaixo, ó, nem precisa, porque nós vamos escurecer com verde pinheiro, né? A dobra, pode preencher. Aguarda um pouquinho a secagem, que fica mais fácil, né, para a gente trabalhar. E com o verde pinheiro, nós vamos começar as sombras. Como está muito úmido, olha como fica clarinha, né? Por isso que é bom esperar um pouquinho a secagem. Além de escurecer de dentro para fora, nós também vamos escurecer com o verde pinheiro, cantinho do pincel, sempre trabalha com cantinho do pincel, por baixo da dobra. Aí ela já fica mais escurinha, dá para perceber, né? Você pode preencher todas desse jeito. Leva a tinta no cantinho do pincel. Faz umas nervuras. Aqui por trás também da dobra, pode passar, ó, só na bordinha aqui na lateral, o verde pinheiro, para dar a impressão realmente que ela está dobrada. Aí, enquanto essa vai secando, nós vamos preenchendo as outras, né? Porque se forçar aqui o branco, ele não vai ficar uma cor bonita, vai ficar meio desbotado, né? Aí, enquanto isso, a gente vai preenchendo as outras folhas. São uma aqui, duas, são 4, né? O resto aqui são morangos. Então, preenche. Com verde oliva. Pincel, eu nem falo mais o tamanho, gente, porque praticamente eu uso esse aqui em todas as aulas, é o número 6. Cortado e lixado da Tigre, tá? É o meu preferido, não tem jeito. Já mudei de marca, já fui para outras marcas, mas onde eu confio e confio na pincelada, que fica legal, é esse aqui. Nós temos à venda
no site, inclusive ele está em promoção, o kit tigre. Dá uma olhadinha lá e aproveita a promoção, tá? Bom, passou o verde kiwi. Já pode escurecer de um lado, de dentro para fora. Já puxa aqui, vou puxar da própria sujeirinha aqui, ó, as nervuras e deixa secar. E vamos preencher a outra. Essa aqui já tá melhor, já dá pra gente finalizar. Aí com branco, de um lado, nós vamos iluminar. Vocês estão me acompanhando aí? É a mesma pincelada das folhas cinzas, tá? A maioria das folhas eu faço sempre assim mesmo. Um lado mais claro. Não precisa chegar até a borda, só de dentro para fora. Já dá uma clareadinha aqui na dobrinha. Meu pincel já tá precisando, sabe do que, gente? De uma lixadinha. Sempre tem em mãos tesoura e lixa, porque o pincel também tem hora que mesmo ele sendo gasto, como está o meu, mas levanta uns pelinhos nas laterais aqui, que tem que sempre estar de olho, tá? E aqui dentro, reforço o verde pinheiro. Ó, ainda não tá no tom que eu quero, porque ainda está úmido. Eu quero que fique um pouquinho mais escura. Eu não vou usar o pântano aqui, eu vou deixar nessa tonalidade mesmo. É isso mesmo, é o tempo de vocês preencherem todas as folhas, as 4. Voltar nessa primeira aqui, realçando luzes de dentro para fora, realçando sombras de dentro para fora, e de fora para dentro, vem com o pinheiro, ó, e já arruma a folha, não deixa ela sem acabamento, não. Pode até contornar com verde pinheiro mesmo, que fica bem bonita. Nada de tinta parada, ó. Certo? Então, eu vou fazer o mesmo nas outras, escurecer de um lado, clarear do outro, retocar aqui com um pouquinho do verde pinheiro, e depois, por último, se quiser, pode realçar mais as nervuras, como eu fiz das cinzas, né, das folhas cinza, com zerinho aqui, ó, reforçando a nervura e os contornos, tá bom? Olha como elas ficaram fofinhas, né, gente? E aproveitando que estamos com o verde pinheiro, já pode preencher aqui as sépalas dos morangos. Não precisa dar acabamento, é só preencher, deixar quietinho aí. Depois, no final, nós vamos fazer os morangos e já fazemos os acabamentos também. Bom, já estamos aqui com cinza lunar. Tá vendo essas florzinhas pequenininhas aqui dos morangos? Elas são brancas, o acabamento, mas o fundo você pode preencher com cinza lunar, tá? Ó, temos aqui e aqui também, ó, umas pétalazinhas. E o miolinho só amarelo ouro,
porque assim já deixa o fundo da florzinha esperando o acabamento, tá? E já vou fazer também agora, ó, deixa aí, depois eu preencho essas outras. Vamos fazer também, gente, os galhos, né? Pincel número 2. Sépia. É só respeitar o risco aqui direitinho, não tem segredo nenhum. Nós vamos passar o sépia e iluminar, depois espera um pouquinho a secagem e ilumina um pouquinho com branco, tá? Exatamente como eu fiz esse aqui. Sépia, aguardei um pouquinho a secagem e vim uma isca de branco só para iluminar, tá bom? Então eu vou terminar esse galho aqui, terminar de preencher o fundo das florzinhas e já vamos começar as peônias. Tá vendo aqui, gente, o galinho com sépia? Esperei um pouquinho a secagem e uma luz. Não é para pincelar tudo de novo. Escolhe algumas partes, ó, e ilumina. Aqui também tem um galho, gente, desse botão. Então dá uma luzinha nele também. Passei verde pinheiro aqui, nesse galinho. Não tá tão seco assim, né? Esse galho, sim. Tá mais seco, então eu fui direto com sépia. Aqui eu pus um pouquinho de verde, ok? Vou terminar então as folhinhas aqui, pra gente começar as flores. Separei para as nossas flores, por enquanto, só o vermelho escarlate. E uma dica, assim, super legal, show, que vocês vão amar. Não há necessidade de fazer pétala por pétala. Vamos pegar esse botão aqui. Imagina se eu tivesse que pintar como as rosas, né? Essa pétala, sombrear, iluminar, uma por uma. Nós vamos ficar aqui um mês, gente, pintando esse caminho de mesa. No caso da tinta vermelha, olha que gostoso. Você pode preencher toda a flor, pode até pegar um pincel maior, tá? Com vermelho escarlate. Preenche tudo. Todas. Ah, só essa? Não. Eu vou fazer. Vamos fazer essas aqui, ó. Esses 3 botões, essa maior e essa aqui, que tá escondidinha por trás. Vamos passar. E tem mais um botão aqui, ó, gente. Tem um botãozinho aqui. Podemos passar em todas, até nas grandes também, gente. Pode passar sim. Vermelho escarlate, sem medo. E também tem outra dica. Para isso, para a gente trabalhar assim como eu estou fazendo, de preencher todo o fundo com vermelho, o seu risco tem que estar bem visível, tá? O meu tá bem, não sei se vocês percebem aí, o meu tá bem forte. Não tão forte, mas tá forte. Então não tem perigo da gente perder as pétalas da flor, porque essa flor ela é complicada, ela é cheia de recortes, né? Por isso que eu falo para vocês, vocês imaginam se tivesse que fazer pétala por pétala, aí a gente ia sofrer bastante.
Então, como está riscada, bonitinha, tudo, é só preencher tudo com vermelho escarlate. Vai secar? Vai, não tem problema. É seco mesmo que a gente vai trabalhar. A técnica úmido sobre seco. Aí vamos com vinho para sombras. Depois nós vamos iluminar. Fiquem bem tranquilas, tá? Pode confiar. Só passar vermelho escarlate em todas as flores. Vamos lá? Prontinho, gente. Tudo vermelhinho. E já está tudo sequíssimo, tá? Preenchi tudo, aguardei a secagem. E agora nós vamos começar a fazer os acabamentos, as sombras, depois as luzes, né? Vou começar por aqui por cima e vou descendo. Estou com o pincel número 6 e vinho para sombras, né? Sempre no cantinho do pincel, leva a tinta para você controlar onde você vai colocar a sombra. Essa flor, ela é bem recortada, ela tem bastante pétalas, né? Então, você tem que vir por trás de cada pétala um pouquinho só de tinta e esfuma. Ó, por trás, às vezes ela tem dobras, né? Nas dobras por baixo também, a gente tem que escurecer, ó. Que nem aqui, tem uma dobrinha. Você vê que temos ainda as marcas do carbono, né? Então não tem aquele perigo, ai, eu perdi o risco, como é que eu vou fazer? Pois é, não perdeu não, tá tudo aqui. Então você vai sempre sombreando por trás de cada pétala. Depois, quando o meu estiver prontinho, vocês usem como base para fazer aí o de vocês, tá? Mas é bem fácil identificar, porque está bem marcadinho aqui, ó. Dá para ver direitinho os riscos do carbono aqui, tá? Aí tem umas nervuras. O pincelzinho tem que estar bem lixado, hein? Cortadinho aí, porque se ele tiver grosso ou grande, você não vai conseguir definir essa sombra, não, tá? Então, ó, estica, sombreia por trás da folha, né? Tem uma folha aqui. Pronto, é só isso, tá, gente? Aqui também. É só isso. Não precisa vir já de imediato iluminando, você pode sombrear todas e voltar com o acabamento que nós vamos usar o vermelho fluorescente e branco. Vai ficar muito show, hein? Tá vendo? É carinho, bem tranquila. Pega aí um dia que você esteja com paciência, porque tem bastante detalhezinho nessas pétalas. Ó, aqui por trás da folha também sombreia. Porque o que está por trás e por baixo
recebe sombra, né? Por trás da folhinha. Tem um botão aqui em cima também, ó, do mesmo jeito. Leva bem pouquinho vinho. Que dá até para ir com o pincel número 2, né? Ó, só por trás. E vamos caminhando. Essa grandona aqui, não, deixa eu fazer essa pequenininha que tá por trás. Depois nós vamos para essa grande. Do mesmo jeito que eu fiz aquele botão, nós vamos fazer esse também. Puxando o vinho por trás das pétalas. Olha bem aí o risco para vocês seguirem direitinho, tá? Para não perder as divisões aqui. Essa grandona aqui, do mesmo jeito, tá, gente? Vem por baixo, olha, ela tem bastante pétalas. Então, vamos lá. Por trás de cada pétala, nós vamos escurecer, né? É muito importante essa sombra, gente, porque a sombra é que vai definir a pétala, as luzes das pétalas. Então, se a gente fizer errada a sombra, a flor vai ficar, o acabamento vai seguir igual, errado, né? Então, presta bastante atenção nos cortes aí, nas pétalas, né? Para fazer direitinho. Tá? Então, vamos seguindo, ó, aqui por trás, sempre por trás de cada pétala, você vai sombrear, tá bom? Não é difícil, só tem que prestar atenção onde colocar a sombra, para não deformar a flor. Então, vamos lá? Eu vou fazer sombras em todas as flores, para depois voltarmos aqui com o acabamento. Agora vamos lá fazer as luzes. Aqui, gente, nessa tampinha preta, tem uma mistura de vermelho fluorescente com branco. Então, é uma pitadinha, assim, uma isca mesmo de branco, só para quebrar o vermelho fluorescente. Então, fica assim, um vermelho diferente, né? Porque ele é mais escuro, mas com o branco a gente consegue um tom bem bacana, ó. Se você não tiver aí para fazer a misturinha, o vermelho fluorescente, tenta com vermelho vivo e branco para ver se aproxima, né? Onde nós vamos fazer as luzes? Exatamente onde não tem vinho, onde nós não colocamos o vinho. Ou seja, nessas profundidades aqui, nós não podemos entrar. Então, vamos lá por fora. Eu estou ainda com o pincel número 6, mas para essas menores aí, essas pequenininhas, esses botõezinhos, aí eu vou com o número 2. Então, você joga a tinta nas bordinhas
esfuma, não é só contorno, é trabalhar cada pétala, tá? Leva bem pouquinha tinta, uma sujeirinha, porque se você levar muita tinta, vai ficar sem definição a pétala. E vai indo devagarzinho. Podemos fazer em todas, respeitando sempre as sombras. Que nem aqui que tem diversas nervuras, também não vai passar por cima. Vem próximo da nervura e ilumina. Um pouquinho só de tinta, você aperta a mão que rende bastante. Sempre que você pegar tinta na tampinha, tira o excesso, para não entrar muita tinta, tá? Ó, e aos pouquinhos, nós vamos conseguindo aí um efeito bem bacana, né? Natural, não é branca as luzes. Então, é um vermelho fluorescente misturadinho com branco. Eu costumo, gente, quando estamos com flores rosas vermelhas, eu dou 2 demãos desse tom aqui. Veja se sua tinta está no ponto, a minha estava um pouco grossa. A gente percebe que está grossa, porque quando você tenta iluminar, a tinta nem penetra, ela fica grossa mesmo, sabe? Então, eu dei uma aquareladinha aqui nela. Aqui tem uma dobrinha, ó. Vem na dobra. E mesmo fazendo esse passo a passo aqui, não é definitivo, hein, gente? Por que não é? Porque a gente volta, ó, retocando, maquiando mais esse fundo de luzes que nós estamos fazendo. Mas não há necessidade de colocar branco, tá, gente? Ó, aqui também uma separação. Botãozinho, a mesma coisa, luzes por fora, né? Vem aqui na beiradinha, puxa a luz. Na bordinha também, ó. Tudo assim, delicado. Temos esse aqui. Do mesmo jeito, gente. Onde colocar o vermelho fluorescente, nas bordinhas de cada pétala, e esfuma um pouquinho para dentro. Não vai invadir o vinho, tá? Senão, perdemos tudo o movimento aqui da pétala. Aqui eu sou teimosa, eu tô indo com o número 6,
Mas o ideal é o número 2, tá, gente? Mas só para vocês entenderem onde eu aplico as luzes. A flor, essas flores grandonas aí, do mesmo jeito. Vem aqui na beiradinha, joga a tinta e esfuma um pouquinho, sem invadir a sombra. Aí, quando a gente terminar todas as pétalas, aí a gente volta retocando, maquiando com mais dessa misturinha aqui, né? E também arrumando por trás com vinho, porque às vezes a pincelada não foi tão profunda e a gente tem que ficar sempre retocando. Então, parece assim, ai, tudo é muito fácil, né? Quando vê que está tudo prontinho, fala, nossa, você vai cobrar? A pessoa fala, meu Deus, tudo isso. Mas ninguém imagina o tempo, gente, que a gente fica aqui trabalhando para ter um produto bem feito, né? Então, valorize aí seu trabalho. Quanto mais capricho, demora mais. Ó, tá vendo? Sempre nas bordas. E vai rodeando ela até você chegar no final. Tanto faz você iluminar de baixo para cima, começar das pétalas inferiores, como eu faço com as rosas, como você começar por aqui por trás. Não tem problema. Cuidado com as dobras. Tem bastante essa flor, a peônia. Ela tem muitas dobras nas pétalas. Eu não tenho nenhuma colorida aqui para mostrar para vocês. A minha referência é um preto e branco. Mas como eu já pintei várias, a gente acaba até se acostumando com a pincelada, né, gente? Mas para vocês vai ser ótimo, porque vocês têm a minha referência aqui para vocês seguirem. É ruim quando a gente não tem nenhuma referência colorida para seguir, como é o caso da minha aqui. Mas você pode olhar no Google, que tem muitas peônias lindas, de todas as cores, gente, maravilhosas. Escolhi a peônia vermelha para combinar aqui com o meu barrado. Mas vocês podem fazer de todas as cores aí. Tá? E vamos descendo, gente. Vamos fazendo, retocando sempre. Não considero o que eu fiz já terminado, porque eu ainda vou voltar e pôr um pouquinho mais do vermelho fluorescente nessas pinceladas aqui. Tá? Então, vamos lá? Vamos fazer todas? Inclusive a grandona aqui embaixo, do mesmo jeitinho. Depois volta retocando para ela ficar mais clarinha e mais bonita. Olha, gente, na segunda demão da misturinha do fluorescente com branco, olha como ficou mais acesa as luzes, né?
presta bastante atenção onde eu puxei essas luzes para vocês fazerem aí, tá? A grandona aqui embaixo também eu fiz do mesmo jeitinho, já até fiz o pistilo, os pistilinhos aqui nós vamos fazer nas outras também. Retoca, tenha esse carinho de voltar por trás e retocar com vinho. Se houver necessidade, até com zerinho, tá, gente? Dependendo aí, quando é muito pequenininho, pode ir com zerinho. Eu sempre trabalho com o cantinho do pincel e reforcei os traços escuros e 2 demãos, então, da nossa misturinha do fluorescente com branco, para ficar assim, bem alegre, tá bom? Bom, então agora vamos fazer os pistilos. Com pincel zerinho e sépia, bem aqui no centro da flor, ó. Puxa umas hastezinhas, né? Com sépia, tá? E com um pincel zerinho, umas bolinhas com amarelo ouro. Só isso, tá? Mais nada. Bolinhas e mais bolinhas. Nos botões também dá para fazer um pouquinho. Ó, bem pequenininho, tá? Só isso. E nos botões, vamos ver qual botão aqui dá pra gente colocar. Esse aqui, tá vendo, gente? Puxo umas hastezinhas e umas pequenas bolinhas com amarelo ouro. Lá nesse outro botão menor, umas bolinhas bem pequenininhas. Os outros não dá para aparecer, tá? E na sequência, gente, nós vamos pintar os morangos, né? Eu vou arrumar aqui a posição do tecido para a gente começar. Separei, então, para os moranguinhos. Vamos lá. Amarelo ouro, vinho púrpura e vermelho escarlate. Já já entra o branco também. Pincel número 6. Nós vamos manchar, fazer esse aqui, tá? E vale para todos porque eles são iguais. Então, ó, passou um pouquinho de amarelo ouro, eu não passei diluente, tá? Porque ele é pequeno, dá até pra gente trabalhar com tranquilidade. Vem com o vermelho escarlate. No cantinho do pincel, porque se você levar em todo o pincel, vai invadir muito o morango e vai ficar um morango meio escuro, né? Bem devagarzinho, arruma. E a sujeirinha você não deixa parada a tinta, né? Ó, vem aqui por trás da sépala.
E deixando sempre uns espacinhos aí pro vermelho, né? Ó, entra aqui por baixo. Arruma direitinho, né? Não deixa aparecer a trama do tecido. Limpa aí num paninho o seu pincel, não precisa lavar. Volta com o amarelo ouro para matizar as cores. E também já deixa aqui, ó, um fundo de luz, um pouquinho a tinta, que aqui nós vamos trabalhar depois. Com púrpura, faz todos, tá? Todos morangos, desse jeito aí, esse fundinho que eu fiz aí. Aguarda um pouquinho a secagem. Reforça esse vermelho aqui, com essa parte vermelha, com vermelho profundo pode ser, ou púrpura, eu estou com púrpura, mas eu gosto muito do vermelho profundo também, tá? Deixando sempre aparecer um pouco do amarelo. Aí, gente, com vinho, aguarda mais um pouquinho, ainda tá um pouco úmido. Aguarda mais um pouquinho a secagem. E vamos escurecer um pouquinho com vinho. Pouquinha tinta. Só para dar uma corzinha nele assim, né? Mas leva bem pouca tinta. Aí, gente, deixa eu umedecer o meu vinho, que ele tá duro. Aí nós vamos fazer o fundo das sementinhas. Com vinho. Procura fazer na mesma direção, por exemplo. A gente vem aqui. Ó, novamente. Mais sementinhas. É uma bolinha meio puxadinha, né? Ó. E do lado de cá também.
Aí, gente, com um pouquinho só do branco, vamos fazer aqui. Podia ter feito antes esse branco, gente, antes de marcar as pintinhas, as sementinhas, porque aí, ó, eu tenho que esperar a secagem, né? Só um fundo de luz. Como se fosse um quadriculado, né? Deixa eu retocar minha semente aqui. Então, primeiro façam o branco e depois marca as sementinhas, tá? Com amarelo ouro, nós vamos iluminar dentro da sementinha cor de vinho. Nós vamos iluminar com amarelo ouro. Dá para vocês perceberem aí? Uma pintinha amarelinha. Em todas as sementinhas. Eu já ensinei morango para vocês de tudo que é forma, gente. Marcando primeiro as sementes, não sei se vocês lembram. Mas eu acho que essa forma aqui, essa técnica, é mais fácil, bem mais fácil. Aí, com branco aquarelado, vamos já aquarelar para deixar ele mais fininho. Nós vamos fazer uma luzinha definitiva em volta das sementinhas. O pincel, gente, tem que ser bem fininho, porque é um detalhezinho em volta das sementes. Ó, de um lado, do outro. Não precisa fazer em todas, porque senão nós vamos ficar mais de um mês aqui fazendo isso, né? Mas em algumas, pode fazer essa luzinha aqui com branco, que fica bem bonitinho. Tá, gente? É só isso. Aproveita já e ilumina com verde kiwi as sépalas. Elas estão secas. Essas folhinhas aqui do morango. É só de um ladinho. Contorna com verde pinheiro, para ela ficar bem bonitinha. Isso nós temos, acho que mais um só, né? Com sépala. Aí com verde pinheiro, você vem, contorna a folhinha e puxa o galinho que a gente tem que fazer, né? Depois que vocês terminarem uma luzinha,
Depois que vocês terminarem os morangos, aí temos aqui as florzinhas, né? As florzinhas dos morangos. Só vou dar uma leve umedecida aqui. E já arrumar esse fundo. Pincel número 2. E nós vamos puxar as florzinhas, iluminar, formar as pétalas. Vem no cantinho do pincel, tira o excesso, ó, tira o excesso. Deixa eu misturar melhor esse branco, que eu acabei de colocar aqui a misturinha de diluente aquarela silk, né? Mas não ficou tão bem misturadinho. Ó, vem no cantinho só do pincel. E faz a florzinha. É bem simples, gente, não tem assim preocupação, não. Puxa de um lado, puxa do outro e estica o branco. Dá para fazer aqui 5 pétalas, né? Aí já vai secar. Aí eu vou reforçar esse branco para ele ficar, a flor ficar bem branquinha mesmo, porque a flor de morango ela é bem branquinha, tá? Temos mais uma aqui do lado e 2 lá em cima. E essa... Tô fazendo tudo de uma vez para vocês me acompanharem aí, tá? Esse miolinho, então, amarelo ouro. Depois que ela estiver toda prontinha. As bolinhas aqui em volta. Com sépia. Vou escurecer um pouquinho só esse miolo. Com isca do vermelho. E luzes com branco. Aí, conforme vai secando, você vai fazendo todas, aí você volta aqui e reforça esse branco, tá? Só que agora meu pincel tá sujo, eu tenho que lavar, senão a flor vai ficar amarela aqui, né? Mas é só puxar novamente umas florzinhas, uns branquinhos sobre essa florzinha, tá bom? Vamos então fazer os morangos, começando pelo amarelo ouro, depois o vermelho escarlate, um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vinho, o branco, né? Sementinhas com vinho, luzes com amarelo ouro. Vai devagarzinho aí que vai dar certo. Pronto, gente, moranguinhos prontos. Agora nós vamos decorar nosso trabalho aqui com um stencil de folhagens. Eu tenho um aqui que eu gosto bastante, sempre estou usando, por isso que ele fica sempre sujo. É verdade, gente. Mas vocês aí, usem o que vocês tiverem, o que quiserem, né, para combinar aí. Encaixa a posição certinho e fica com 2 pituás em mãos. Por quê? Eu separei o verde pântano
branco e o cinza lunar. Essas folhas aqui que estão mais próximas do projeto, nós vamos esfumar com verde pântano. Vai ficar, tira o excesso, olha, tô batendo aqui do lado para tirar bem o excesso. E vocês, com bastante carinho, cuidado para não borrar, tem folhinhas que eu não vou pintar, né? Só as que estão fora aqui do projeto. Então, verde pântano, movimento circular. Não precisa ir com pressa e nem muita tinta. Stencil não gosta de tinta, gente. Então, verdade. Quanto menos, bem sequinho o pincel, melhor. Ó, vai subindo. Vamos só dar uma observada aqui. Olha que bonitinho. E aí você vai intercalando. Essas aqui mais escuras, acabou a tinta, pega mais, tira o excesso. E suavemente, parece que eu estou apertando, né? Mas não estou, não. Mão bem leve, tranquilidade. Aí depois, vamos entrando, tiro o excesso também com o cinza lunar. Então, elas vão ficar mais escuras aqui embaixo, medianas, aqui no meio. E depois, com a isca de branco, nós podemos fazer as folhas externas, né, que estão aqui mais acima. Aí pega um pouquinho do branco, tira o excesso e vai esfumando. Então vai ficar um degradê de folhas, né? Escura, médias, claras. Se estiver misturando muitas cores, usa 2 pituás. Eu tô com 2 aqui, né? O mais para reforçar as folhinhas mais escuras e o outro mais claro para o cinza, lunar e branco. Vamos só ver como é que tá ficando. Olha lá, ó, que legal. E agora eu vou subindo aqui com cinza mais claro. Não é bom, eu não recomendo mexer no stencil, mas como eu estou fazendo uma demonstração para vocês, não me custa nada mostrar, né? Tá? Enfim, vocês têm que colocar raminhos de folhinhas em todos os cantinhos. Eu já vou mostrar como que ficou, como que vai ficar aqui o meu trabalho com essas folhagens, tá? Pronto, gente. Olha que legal que ficou os galinhos. Enfeitei em todos os cantinhos, né? Com cinza lunar, verde pântano, um pouquinho de branco. Eu gostei. Olha, até aqui temos galinhos, ó. E desse outro lado também fui fazendo
trabalhando junto, né? Olha os detalhes, as sombras, dá zoom aí para vocês verem direitinho, né? Mas é a mesma flor com as sombras por baixo e a misturinha do vermelho fluorescente e branco para as luzes nas pétalas. Lindo esse caminho, gente, show mesmo. O recorte é maravilhoso, né? Bem grandão. Tô dobrando aqui só para vocês verem os dois lados. Pronto, gente, aula finalizada. Espero que vocês tenham gostado aqui, né, do trabalho das peônias com morangos. Eu achei que ficou assim bem bacana, bem diferente, com essas folhas cinzas, né? Espero que vocês pintem bastante, vocês podem pintar em pano de copa. Se quiser diminuir, fazer um arranjo menor, tira uma flor, coloca só uma com os botões e os morangos, né? Então você pode estar criando em cima do meu trabalho, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!